A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Mais uma vez estamos na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o tema da nossa revista do primeiro trimestre de 2026, né? A Santíssima Trindade, né? O Deus único revelado em três pessoas eternas. Está aqui o tema, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Tá certo? A nossa lição de hoje é de número 6. Tá? A lição de número 6, ela vai tratar do tema sobre o Filho, né? O Filho como Deus, né? A obra do Filho, né? A obra do Filho. Qual foi a obra do Filho? Esta obra do Filho, ela repercute até hoje no nosso meio, tem alguma ligação com a nossa convivência no mundo em que vivemos em título de salvação, né? Então, qual é essa obra? Qual foi a obra do Filho? Falamos na lição passada sobre a deidade do Filho, que ele é Deus. Na aula passada nós falamos sobre o Verbo que se fez carne, habitou entre nós para uma missão. Vimos que este Verbo era a palavra, o Logos, né, do grego. Esse Logos, ele surgiu mediante uma necessidade de salvação da humanidade. Deus, pela sua palavra, né, que já era o Cristo, né, já estava com ele no início, lá na criação, mas houve uma necessidade da encarnação deste Verbo. Né? A encarnação do Verbo que estava com Deus e era Deus, e aí habita entre os homens, na terra, para uma missão. Após um projeto do próprio Deus, que a humanidade que estava sendo insuficiente para a humanidade, né? E aí Deus agora providencia um sacrifício, né? Um sacrifício suficiente. E aqui a lição vai falar que esse sacrifício, a suficiência desse sacrifício é o bastante para a redenção da humanidade, daqueles que creem no Filho, né? Esta é a obra do Filho. Vamos entrar na nossa lição? Vamos ler o nosso textuário. O textuário da lição se encontra no livro de Filipenses, no capítulo de número 2 e o versículo 9, que está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Lê mais uma vez. Pelo que Deus o exaltou, pelo que também Deus o exaltou. Quem? Jesus. Exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está
que é sobre todo o nome. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 9. A verdade prática diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente ele é digno de toda a adoração e obediência. Tá certo, amados? Vamos adiante na nossa aula. A introdução da nossa aula nos diz o seguinte: Jesus Cristo é o Filho de Deus eterno, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Então, a missão de Jesus, ele voluntariamente, ele se deu, mas para perdão. Mas não apenas é só para perdão, mas também a revelação do Pai, né? E a restauração de toda a criação. Né? Uma vez a criação pecou, destituídos ficaram da glória de Deus, como diz lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Né? Essa destituição, essa perda do direito de glória, né? Aí fez com que essa providência de Deus para a restauração desta humanidade perdida, uma vez que estava foram separados. Essa palavra destituição quer dizer separou-se da glória, perdeu o direito de ser salvo. Né? E agora, através de um sacrifício único, né? Este sacrifício único, suficiente para a restauração da humanidade. Continuando na introdução, essa lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Então, essas 3 dimensões a humilhação, sua redenção e sua exaltação. Nós vamos falar sobre a humilhação de Cristo, a redenção de Cristo e a exaltação de Cristo. Né? A Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Então, primeiramente, Jesus Cristo, como Deus, ele não se usurpou o direito de ser Deus, mas ele se colocou em posição de servo, né? Sofreu toda a humilhação que nenhum ser humano é capaz de sofrer ou de aguentar. E a Bíblia Sagrada não mente. As palavras deste livro é digna de toda aceitação. E aqui está escrito que Jesus Cristo, ele foi humilhado, foi morto, foi crucificado, né, por a minha causa e por a tua causa. Agora, crê você ou não crê, não tem problema se você não crê que isso aconteceu, ou que foi por causa disso que isso aconteceu. Né? A nossa lição aqui vai dizer que existe 2 situações em que o homem possa crer. Lá no final da nossa lição, vai estar dizendo que vai falar sobre a soberania universal e triunfal.
nessa soberania, vai dizer que a confissão universal de que Jesus Cristo é Senhor, ela pode se dar em duas situações. Voluntariamente, nós vamos falar, ela pode ser voluntária ou pode ser compulsória. E eu vou deixar para explicar esse assunto na oportunidade. Vai estar no nosso terceiro tópico. Tá certo, amados? Vamos adiante. Muito bom. A lição a palavra-chave da lição é obra. Obra. Qual foi a obra? A obra, nesse caso aqui, a missão. Essa obra aqui, ela tem como sentido que é igual missão. Qual foi a missão? A missão do filho, né? Aqui, como a lição fala, a obra do filho. A obra do filho. Qual foi essa missão? Vamos adiante. Nós falamos que o final da nossa explicação diz que essa lição ela se divide em 3 dimensões, que é humilhação, redenção e exaltação. Tudo está dentro dessa obra, que é igual missão. Aí nós vamos separar por tópicos, e a lição está dividida em 3 tópicos, onde nós vamos explicar isso. Tá certo? Vamos falar primeiro da humilhação. Primeiro subtópico aqui. Lembrando que a nossa lição é a de número 6. Vou escrever aqui, lição, perdão, não é a de número 6, é a lição de número 7, tá? Desculpa, perdão, a lição de número 7, tá? A lição de número 7. 7 da nossa revista de adulto, do primeiro trimestre de 26. Primeiro trimestre de 26. Adulto. Por quê? Porque tem a revista dos adolescentes, tem a de crianças e tem dos pré-adolescentes. Então, o trimestre ele divide-se em quatro faixas etárias de pessoas na igreja: crianças, pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Então, nas congregações, né, principalmente nas assembleias de Deus, nós ministramos aulas para essas 4 faixas etárias de pessoas dentro da igreja. Por isso, a nossa revista é a de adultos. A nossa é de adultos. Tá certo, amados? Vamos adiante. A obra vicária, a submissão de Cristo. Quando a gente vai falar sobre submissão, não queremos aqui dizer que é inferior. Essa submissão aqui não tem nada a ver com inferioridade, tá? Então, ser submisso é dar o direito do outro, a honra, o respeito a outra pessoa. Você respeita a autoridade do outro. Então essa submissão não tem nada a ver com poderio, né? Eu sou tal, faço porque eu mando e desmando no processo. Não tem nada a ver.
Tá certo? Vamos adiante. Paulo exorta a igreja aos filipenses a unidade e a humilhação. Ele exorta. Exorta quer dizer, ensina a igreja, orienta a igreja, instrui a igreja de Filipenses a ser humildes, né? A ser humildes, ter humildade, ser uma pessoa dócil, né? Fazer a obra de Cristo, ser igual a Cristo, imitar a Cristo. Ele falou, sedes vós, sedes meus imitadores, assim como eu, Paulo, imito Cristo. Então, é isso. Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 4, né, que é também o assunto da nossa lição, né, a nossa lição ela está pautada no livro de Filipenses, no capítulo 2, aqui fala do versículo 5 ao versículo de número 11, mas leiam todo o capítulo 2 de Filipenses, né? E Hebreus capítulo 9, versículo do 24 ao 28, mas é importantíssimo que leamos o Hebreus desde o capítulo 8, para entendermos todo o processo do antes, né? Todo contexto, né? Todo o contexto da lição, todo o contexto do que nós estamos falando, né? Porque o contexto vai estar, a gente vai ter um entendimento melhor do que nós estamos estudando, tá? O apóstolo abrange aqueles irmãos a ter a mente de Cristo. Ele adverte os irmãos. Olha, amados, olha, irmãos, tenha a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, falar as coisas que Cristo fala, né? A linguagem, a linguagem, o nosso dia a dia, o nosso conversar com as pessoas, né? O nosso convívio. É isso, ter a mente de Cristo é você ter esse entendimento com as pessoas, né? Não ter um linguajar chulo, né? Uma palavra torpe, uma língua, uma boca, sabe, que não sai, só sai coisas que não agrada o outro. Então, foi isso que ele disse, foi isso que ele falou para os filipenses, né? Vamos ler Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4, só para entendermos essa passagem que nós estamos falando. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entráveis, afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tanto o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada forçais por contenda, ou nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, isso é um ensinamento do apóstolo Paulo.
Ele diz, olha, se é que há entre vocês conforto em Cristo, que isso? Se há entre vocês consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, ou afeto, ou compaixão, então faz o seguinte, completam isso, completai o meu gozo, para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor. Nada façais por contenda, por briga, por vanglória, por ser melhor. Eu sou melhor, eu faço. Quero mostrar que eu fiz. Ele diz, não faça isso. Não faça isso. Considere o outro superior a você. Faça isso. Então, isso é ser humilde. Isso é não querer ser superior. Isso é ser uma pessoa de igualdade um para com o outro. Isso não é, quando fala de submissão, isso não tira a autoridade. Você honrar o outro, a autoridade do outro, não tira a sua autoridade. Muito pelo contrário, te dá autoridade. Te dá reconhecimento. Alguém vai ver, fulano é uma pessoa diferente. É uma pessoa que tem um entendimento, um raciocínio diferente. Ele merece ter isso, ser aquilo. Ou, quando eu tiver uma oportunidade, quem sabe, esta pessoa pode ser escolhida para uma determinada posição. Por quê? Porque ele tem esta qualidade. Qual? De ser humilde. Então, o resumo do nosso primeiro tópico, né, que ainda não escrevi aqui, apenas expliquei, o resumo do nosso primeiro tópico, que é a submissão, de Cristo, Então, esse resumo aqui, nós acabamos de ler, que não tem nada a ver com autoridade. É diferente, é diferente de autoridade, não. É diferente de direito. Isso aqui não tira a autoridade. Não tira a autoridade. Esse direito aqui também, de ser humilde, nada tem a ver com a pessoa que se acha o tal eu faço porque eu tenho o direito de fazer, tenho autoridade de fazer. Essa autoridade aqui, é diferente. Essa autoridade aqui, quando a pessoa se considera assim, é diferente de submissão. A submissão, amados, é uma dádiva de Deus. Você ser submisso, você ser honroso com o outro. Não tira a tua autoridade você ser submisso. Né? Dentro de um lar, por exemplo, quando fala da submissão da esposa com o esposo e vice-versa, não quer dizer que um tem mais autoridade do que o outro.
você está honrando aquela pessoa e aquela pessoa, por ser honrada, ela faz as coisas voluntariamente, tá certo? A voluntariedade leva a pessoa à exaltação. Foi isso que aconteceu com Cristo. Por ser voluntário e ser submisso à vontade de Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Tá certo, amados? Muito bem. Segundo subtópico vai falar sobre... O segundo subtópico aqui da lição, ela trata sobre o esvaziamento de sua glória. Esvaziamento. Da sua glória. Olha o que diz a lição. Olha o que diz a lição. Ó, o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, e nós falamos sobre isso nas lições anteriores, preferiu privar-se de seu direito, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Então, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Amados, perdão aí, tá? Estou na minha casa, a campainha tocou, precisei atender. Perdoa. Então, quando diz que ele, seu esvaziamento, no esvaziamento da sua glória, ele não usurpou ser igual a Deus, isso está dizendo que ele não abusou do seu poder. Como Deus, ele não abusou do seu poder. E isso aqui nos leva a algumas situações de abuso de poder. Temos muitas situações em que as pessoas usam isso, o seu poder, como um abuso e querem fazer aquilo que não lhe pertence. Tá? Então, isso aqui, ele não usou do seu poder para
para humilhar aqueles que lhe humilharam. Porque ele podia, como Deus, ele podia. Ele mesmo disse que se ele pedisse ao Pai uma legião de anjos, o Pai o atenderia. Mas ele preferiu sofrer calado para ser exaltado na frente. Porque ele estava por uma missão. Ele não foi precipitado. Jesus não se precipitou em momento algum. Sabe, as pessoas, aqueles que se precipitam, antecipam um assunto, um processo, e perde de ganhar, porque antecipou o processo. Aqui é uma lição. Nós temos essa lição, como o próprio Cristo não se sentiu igual a Deus, por isso que nós precisamos considerar o outro superior a nós. Quando fazemos isso, nós estamos sendo submissos. Não a pessoa, mas nós estamos honrando a pessoa. E isso é uma qualidade de servo. Servo. Servir. A palavra obra é um trabalho. E esse trabalho, para ele ser feito, precisa de humildade, servidão, de serviçal, servir. E essa obra é feita pelos humildes de coração. Não por os exaltados. Os exaltados não vai. Eu não começo um processo em cima. Eu não começo, para mim subir no andar de cima, eu tenho que ir, eu tenho que pisar no primeiro degrau. E ali eu vou paulatinamente até o último degrau. Agora, se eu quero... Olha a distância que tem daqui lá em cima. Aí a minha perna não vai alcançar direto lá. Então eu tenho que ir devagar. Quando isso acontece, de eu querer dar um passo maior, não tem o famoso ditado, passo maior do que a perna? O que acontece? Eu perco isso aqui. A consideração com o outro. E eu sou o tal, quero fazer. Tá certo? E isso não funciona para as coisas de Deus. Que lição tremenda essa lição. Essa lição é muito tremenda. Maravilhosa. Terceiro subtópico, obediência sacrificial até a cruz. Obediência. Sacrificial. Vem de sacrifício. Até a cruz. Até a cruz. Vamos entender. A obediência de Cristo foi plena desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Então, o terceiro subtópico é um complemento do subtópico de número 2. Né? Quando ele se esvazia do seu poder de ser igual a Deus, mas ele, por obediência, ele passou por um processo sacrificial, porque tinha um objetivo.
Ele não podia antecipar os processos. Porque se ele antecipa os processos, ele perdia o foco do objetivo. Qual era o objetivo? A obra missionária. A sua missão de salvar quem? A criação perdida, que tinha sido destituído da glória de Deus. Como falei lá no início, pecaram, destituído estava, perdeu o direito de ser chamados filhos, agora o resgate do Calvário, através da sua obediência até essa morte, porque precisava completar um projeto. Tá? Revela a morte de cruz. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, considerado, né, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. A obediência, amados, a obediência é uma coisa maravilhosa, é uma vitória a obediência, quando você é obediente. As coisas para Deus só funcionam com a obediência. Com Deus só funciona com obediência. Tá certo, amados? Muito bom. Agora vamos falar do nosso tópico de número 2. Eu aqui vou dar uma pausa no vídeo, né? Ou melhor, eu vou fazer uma parte 2. Essa é a primeira parte, né? E para que não fique muito grande, porque o nosso tópico de número 2 é um tópico que ele vai tratar do assunto sobre o sacrifício do sacerdotal lá da lei levítica, né? E esse sacrifício, o que tem a ver com o sacrifício de Cristo. Então vem comigo para o segundo tópico, para a segunda parte da aula, aí você vai entender esse processo, amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.